Agora são 2h13, Vitor Brown, quem está conosco? O nosso companheiro do 3 em 1, Carlos Andreasa, diretamente do Rio de Janeiro, em áudio e vídeo, também participando com a gente desta cobertura especial. Andreasa, salve, boa tarde. Boa tarde, salve, salve. Salve, Andreasa. Como é que você está acompanhando essa situação toda aí, e o pronunciamento do presidente Michel Temer, né, agora prometendo forças armadas para desobstruir as rodovias, Andreasa? Pois é, pessoal, desde ontem, anteontem, eu estou falando sobre isso, sobre a necessidade de usar o Exército, de acordo com a previsão constitucional, para desobstruir as vias, porque tem gente querendo trabalhar. Vou insistir na tecla do erro grave do governo em negociar com quem o quer derrubar. Porque essa greve, que é criminosa, nada tem a ver, se é que teve um dia, há muito nada tem a ver com combustível, com preço de combustível. É mais um movimento orquestrado com infiltração partidária para paralisar o Brasil, a administração pública, independentemente da incompetência do governo e da capacidade de fazer leitura sobre o jogo. Cria as condições para, claro, porque quando você junta irresponsabilidade, incompetência, mentira, nesse cenário, cria as condições, por exemplo, para que Dilma Rousseff venha à baila mentir. Dizer que a Petrobras não estava quebrada, que ela não estava falida, que eles não destruíram a empresa, sustentando artificialmente preço. É aonde se chega. Não tenho a menor dúvida de quem se beneficia com essa pasmaceira, com essa barbárie. É o lulismo. Aqueles que colocaram o Brasil onde se encontra. Aí o governo vai e senta para negociar, cede tudo, inclusive aquilo que não poderia. A Petrobras despenca, aí temos aí o ajuste fiscal ameaçado e não tem acordo. E não terá. Ao contrário, a greve, essa ideia grevista, essa mobilização que paralisa o Brasil, vai se desdobrar. Porque o recado que o governo faz ao negociar dessa maneira, ao ceder a quem o quer derrubar, é dizer, pode vir. Vem que tem subsídio a ser dado para todo patriota de classe, porque é brincadeira tratar esse troço como um ato de patriotismo, de nacionalismo. Vem que todo patriota de classe que obstruir estrada vai levar alguma coisa. Então, aqueles que diziam que o governo Temer acabou, podem dizer agora. Acabou. Você acha que o presidente errou agora com esse pronunciamento, Andreasa, em determinar a ação das Forças Armadas? Não errou, tá certo. Mas fez tardiamente e de maneira vacilante. As forças nacionais de segurança, por favor, governos estaduais. Está pedindo para o governo estadual do Rio ajudar? O governo no qual ele interferiu? Que tipo de força você quer mostrar dessa forma? Está pedindo para as polícias militares, para a segurança estadual resolver o problema? Que medo existe em usar a força do Exército dentro da lei para acabar com essa palhaçada? Inclusive para acabar com esse discurso de intervenção militar, porque parte, e aí é politizado, parte desse movimento grevista está lá pedindo intervenção militar. Então é a hora do Exército, cumprindo a sua missão constitucional, mostrar de que maneira é possível intervir militarmente no Brasil, para estabelecer a ordem, para permitir que as pessoas possam circular, que a economia possa girar. A maioria dos caminhoneiros do Brasil é contra essa paralisação, mas está intimidada. Agora, Andreasa, é Denise quem está falando. Me chama a atenção Oi, querida. O apoio que esse movimento vem tendo nas redes sociais. Eu acho que isso demonstra muito da insatisfação da população em geral
com relação ao governo Temer e essa situação toda que a gente vê na economia e na política. Então, me chama muita atenção isso, porque a sociedade está sofrendo as consequências. Nós temos problemas de transportes, de desabastecimento, as pessoas em filas aí nos postos de gasolina que estão ficando sem o combustível, e mesmo assim você vê pelas redes sociais, e não é uma coisa partidária apenas, uma coisa contra o presidente Temer, né? Ô Denise, você sabe que eu não vejo isso? Tenho muitas dúvidas sobre a adesão do povo brasileiro, o povo real, a esse tipo de movimento. O brasileiro médio não gosta disso. Nas redes sociais, quem é influente nas redes sociais? É o bolsonarismo, né? O bolsonarismo, de fato, está vibrando. Aderiu à tese, né, ao movimento grevista. Eu nunca vi dito conservador apoiando grevista que interdita o direito de ir e vir, mas são coisas nossas, né? São jabuticabas brasileiras. E defende também eu não o me uso engano das Forças Armadas, eu não me engano, né? por essa bolha de rede social, não. E é evidente que aí você tem razão. A insatisfação relativa ao governo Temer é imensa e catalisa, né? Une o bolsonarismo, que está aí vibrando com o caos brasileiro, fazendo cálculo eleitoral. Imaginam que podem se beneficiar disso, hein? Não poderiam errar mais. Do outro lado, os verdadeiros beneficiados também vibrando. Os petistas, lulistas estão em festa. Pois é, né? Eles vão voltando ao jogo assim. Eu acho que os opositores do presidente Temer, de todos os lados, acabam se beneficiando dessa situação, que ele tem demonstrado uma fraqueza absurda, né, e um descolamento mesmo da realidade. O que ele falou há pouco, e se não tivesse falado, era melhor ter divulgado uma nota dizendo que utilizaria as forças federais, como ele chama, para tentar garantir o desbloqueio das estradas. Mas foi uma posição totalmente fraca diante da gravidade da situação que o país enfrenta, né? É muito fraca, mas é o nosso menor problema, Denise. Olha a lambança em que nós nos metemos. Veja, eu queria fazer uma nota aqui sobre a participação da política, dos políticos brasileiros, né? Veja o caso do senador Cássio Cunha Lima, que ontem, fazendo o discurso do PT, do petista, discurso de Lindbergh, pediu a cabeça do presidente da Petrobras. Exatamente. Aquele cuja gestão salvou a empresa, que estava arruinada. O que o senador Cássio Cunha Lima nos comunica? Além da sua própria estupidez, evidentemente. Que o PSDB não existe. Há muito tempo está explicado. Se é para se comportar com a responsabilidade petista, fecha. Por isso que está no lugar onde está. E também o maior traidor da história da política moderna brasileira, o senhor Rodrigo Maia, que se comporta como uma espécie de vereadorzinho federal, há 1 ano conspirando contra a administração pública, posando de estadista, com esse discursinho de futuro presidente da República, não tem voto, mal se elegeu o deputado federal, conspirando permanentemente contra... Não é contra o governo Temer, não. É contra a administração pública. Travando a administração pública. Inviabilizando as reformas. Fora aquela atrapalhada do cálculo que ele fez em relação ao PiscoFins, né? Ele deu a entender que a Câmara poderia alavancar o corte do tributos, que era exatamente a reivindicação, que continua sendo a reivindicação da Associação de Caminhoneiros, que não quer retornar ao trabalho. E no fim eles erraram aí por uns 11 bilhões só. Ninguém, Denise, ninguém é pequeno como o Rodrigo Maia sem ser ignorante. E quem está ganhando força agora, mais uma vez, né, André, são aqueles gritos de militarismo, né, aquelas pessoas que querem intervenção, né, e que agora estão comemorando que as Forças Armadas podem resolver e colocar, passar o país a limpo mais uma vez, porque vão agir agora nessa história. Não é por aí, né? Tem muito fetiche, né? Nessas horas a gente vê como as pessoas dos dois lados são reacionárias, né? Saudosas de forças armadas que não existem mais no Brasil, felizmente. As Forças Armadas brasileiras estão submetidas à Constituição e vão sim agir e têm de agir, mas dentro da lei. Não para tomar o poder como vibram uns e como temem outros, como se fosse uma possibilidade real.
Não, as Forças Armadas vão participar da vida pública brasileira para que o país possa girar, para que as pessoas possam ir ali e voltar, para que os alimentos possam chegar nas cidades, nas casas das pessoas. E mais, se não se fizer nada, se permanecer assim, essa greve criminosa, nós chegaremos a semana que vem, se é que a população apoia essa barbárie, eu acho que não, já disse, mas a parte que apoia vai mudar, vai virar. Porque começará de fato a faltar alimento, remédio. Então, que tipo de população é essa que apoia um movimento como esse, sendo público, tendo a devida publicidade que o governo ofereceu que não tem, em termos de zeração da CID, de ruína da Petrobras? Porque isso vai ter um impacto, nós estamos vendo aí, né, esse congelamento de preço, essa imposição de política de preço. O governo vai subsidiar, o governo fraco cede. Se o grevista não entrega, é porque não tem negociação. O povo não gosta disso. E Andreas, o movimento, enquanto isso, continua crescendo. São 521 pontos interditados nas rodovias em todo o país, né? E agravando muito a situação. Nós já falávamos há pouco da falta de energia em alguns estados que utilizam termoelétricas e dependem do diesel também para fornecimento de energia. Tem a questão dos transportes. O prefeito de São Paulo, há pouco, falou que há risco, inclusive, de interrupção do trabalho do serviço funerário em São Paulo. A maior cidade do país pode correr esse risco. Imagina as cidades menores que têm menos estrutura. Ele está tentando buscar fornecimento de combustível para serviços estratégicos, para ambulâncias. Nós chegamos a uma situação caótica no país. A gente falava de Venezuela, assistindo aí com uma situação muito distante. Temer produziu uma Venezuela com muito mais rapidez que Maduro, não é? Denise, eu acho que o Temer dá a sua contribuição, tá? Mas não é o principal responsável por essa crise, não. Eu estou falando dessa crise de curto prazo. Injusto. Essa falta de operacionalidade dele, de comando, de força, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas seria pior com a Dilma. Sim. E tem aí já o movimento Volta Dilma, né? Em crise econômica. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Volta Dilma, porque não. A gente tem que tomar cuidado para não demonizar a realidade, o mundo real em que a gente vive e criar condições para o discurso falacioso, não, mentiroso, claro segundo o qual melhor era antes. Pois é, né? Quando o governo intervia diretamente nos preços dos combustíveis, né? Quando a Petrobras era usada pelo governo para segurar a inflação, né? E isso, felizmente, mudou, né? Agora no governo do presidente Temer, e isso é o que incomodou muitos caminhoneiros, que foi essa mudança na política de revisões de preços, né? Que agora passam a acompanhar o mercado internacional, como faz qualquer outra economia integrada, né? Outra economia globalizada, né? E isso incomodou muita gente, despertou interesses, né, Andresa? Esse movimento tem a pretensão de derrubar o governo. Talvez seja um movimento legítimo, um pleito legítimo. Mas é preciso ficar claro. Vamos assumir. Queremos derrubar o governo. O governo negocia, cede, é fraco, entrega tudo. E a paralisação criminosa continua. Qual é o objetivo? É interditar a administração pública. É criar o caos, é derrubar o governo. A gente tem que ter responsabilidade nessa hora e identificar o que está em curso no Brasil. Com certeza, a gente tem que cobrar uma atitude do governo que produza resultado. É bom o governo cair? Bom o governo cair agora? Claro no ano da eleição, faltando meses? Está faltando pouco, né? O que a gente tem que cobrar é a eficiência dele agora. Está faltando pouco. Faltando pouco. Isso. Faltam Exatamente. 4 meses para as eleições, 4 meses e meio, outubro, 5 meses a gente deve ter um cenário definido politicamente e depois é esperar a transição. É um milagre realmente que esse governo tenha conseguido tirar o Brasil da pior recessão de sua história. Essa que é a verdade. Mas teve muito a ver com a equipe econômica, com aquele impulso inicial, né, Andreasa, que nós acompanhamos também. Mas voltamos a conversar, claro, então, logo mais... Mas a equipe econômica é nomeada por alguém. Exatamente. Aí o Carlos Andreasa, nosso companheiro do 3 em 1. Andreasa, mais tarde você volta a partir das 5h30 no 3 em 1. Abração, meu amigo. Tchau, pessoal. Um beijo a todos. Um beijo, Denise. Beijo, Andreasa.